Thank you very much for joining us. We have got a wonderful program set aside for today. Obrigada, muito obrigada por estarem aqui hoje. Nós temos um programa incrível para apresentar hoje. I'm Norma Pruitt. I work with the Spastic Paraplegia Foundation. Então, ela é Norma Brewer, ela trabalha na Spastic Paraplegia Foundation, que é a Fundação de Paraplegia Espástica aqui dos Estados Unidos. And after this program, you will be able to find this video on our YouTube channel. E depois da programação do vídeo hoje, você pode assistir o vídeo no canal da Spastic Paraplegia da SPF no YouTube. And if you have any questions that I can help you with, and you can email me or reach out to Selena, and we'll try to get an answer for you. Yes. Então, se você tem alguma pergunta, pode colocar no chat, depois nós também respondemos. Thank you, Selena. So let me just turn this over to you, and you will be able to introduce. Okay. Então, o Dr. Marcondes França, né, nós vai fazer a apresentação hoje. Ele é diretor do programa de neurogenética da Unicamp, no Brasil. Ele é neurologista com doutorado em neurogenética e está envolvido no atendimento clínico de pesquisas envolvendo a paraparesia espástica hereditária. Então, Dr. Marcondes, sua vez. Obrigado, Celina. Boa noite. Obrigado a todos da Fundação, né? Para mim é uma satisfação estar aqui essa noite. E nós vamos fazer, então, esse primeiro momento com a apresentação e a discussão feita em português. E depois a gente vai ter um segundo momento, né? Em que eu vou fazer essa mesma apresentação em inglês. Eu vou, então, gente, compartilhar os meus slides e a gente vai logo em seguida já começar a apresentação, né? Bom, gente, então, a ideia, então, dessa nossa, enfim, discussão hoje, agora à noite, né? Eu vou trazer, então, alguns slides em que a gente vai abordar o tema, né? Que é sobre a neuroimagem e a neuromodulação no contexto de pacientes com paraparesia espástica hereditária. E após a apresentação, então, a gente vai ter um tempo, né? Para abordar questões e dúvidas da plateia, né? Relativas a esse tema, tá? Então, vamos iniciar. E aí, assim, eu queria começar essa nossa discussão trazendo conceitos que eu acho que são, talvez, né, básicos, mas que eu acho que são importantes, né, considerando o nosso público que vai estar aqui presente hoje. Então, acho que é natural falar inicialmente sobre o conceito, tá, gente? Então, não sei se todos aqui têm isso claro, né, mas o que é que são, então, as paraparesias espásticas hereditárias? Então, a primeira ideia que eu quero que vocês guardem é que não é uma doença única, né, na verdade, isso é um grupo de doenças. E é um grupo de doenças que tem algumas características em comum, né? Que o nome, né, da doença reflete. Então, veja, paraparesia, né? É um termo médico, um termo técnico que se refere à fraqueza nas pernas, tá? Então, essa é uma característica que basicamente todos os pacientes têm. Eu acredito que muitos dos que estão aqui, né, devem ter essa percepção. O segundo característica da doença é a espasticidade, né? Que é basicamente uma percepção de pernas duras, pernas rígidas, né? Também eu imagino que muitos de vocês têm essa percepção. E o terceiro ponto em comum é o aspecto hereditário, portanto, uma causa genética para a doença, né? É interessante entender, gente, que a paraparesia espástica, tal qual a gente conhece hoje, ela não é uma doença exatamente nova, né? Então, a primeira descrição de uma família, né, em que a doença estava presente, ela foi feita por esse médico alemão, né? Então, no final do século XIX, portanto, já há um bom tempo atrás, o Dr. Adolf Strumper, né, descreveu, então, que ele chamou na época de paralisia espinhal espástica hereditária, tá? Bom, e agora eu vou entrar um pouquinho nos próximos slides tentar explicar um pouquinho para vocês qual é o substrato, ou seja, por que que essa doença acontece e aonde é que está o problema, fundamentalmente, em termos aí do nosso sistema nervoso, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os mecanismos de doença. E aí, gente, eu queria, então, trazer o conceito para vocês sobre o nosso sistema motor, ou seja, como é que nós fazemos para gerar e para executar movimentos, tá? Movimentos tão simples como apertar um botão, movimentar o pé, né? Piscar o olho, enfim, qualquer movimento que a gente faça,
isso exige, naturalmente, um sistema nervoso motor, que nós chamamos, uma via motora, né? E essa via motora, gente, como está aqui mostrado nesse esqueminha, né? Observem que a imagem do cérebro, tá certo? E depois ela vai descendo até a medula, né, espinhal, que é essa estrutura que a gente tem aqui na nossa coluna. Então, basicamente, existem dois neurônios, tá? Existe o neurônio motor superior, ou o primeiro neurônio motor, que é esse, então, que sai lá do nosso cérebro e que vai descendo aqui ao longo de toda a medula espinhal, né? E nós temos um segundo neurônio motor, que é aquele que sai da nossa medula espinhal e que vai até a extremidade, né, dos nossos músculos, tá? Então é como se a gente tivesse o primeiro neurônio motor, ele passa o bastão para o segundo neurônio motor, né? Até que então ele chega no músculo e executa o movimento, no caso então a contração muscular. Então, para que o nosso movimento funcione adequadamente, eu preciso que esses dois neurônios estejam bem e estejam trabalhando em harmonia, né? No caso da paraparesia espástica hereditária, a gente tem um problema onde? No primeiro neurônio motor. Então, esse é um conceito que a gente tem que ter muito claro, né? É uma doença que afeta fundamentalmente esse primeiro neurônio motor. E mais do que isso, gente, aqui a gente tem uma foto, né, esquemática mostrando um desenho do sistema nervoso aqui do lado esquerdo do slide. E do lado direito a gente tem uma imagem de uma peça anatômica, né, de um paciente que veio a falecer e que foi então feito uma análise, né, cortes da medula espinhal dele, tá? Então, qual é a ideia que esse nosso slide traz? Então, a paraparesia espástica hereditária, como a gente acabou de aprender, ela está relacionada com esse problema no neurônio motor superior, né? E esse problema, ele tende a aparecer nas partes mais baixas da medula. Então, é como se fosse um problema que vai começando lá embaixo e vai gradualmente subindo, tá? Quando eu observo aqui nessas fotos, né, de peças anatômicas, gente, esse aspecto aqui que está esbranquiçado, ó, são as regiões em que houve, né, vamos dizer assim, o desgaste, a degeneração desse neurônio motor superior, tá? E aí, quando eu considero, então, todos os tipos aí de pacientes com paraparesia espástica hereditária, nós temos, então, um cenário em que a gente classifica, né, os pacientes em dois tipos, né? As formas puras, tá certo? E as formas complexas, né? Então, vejam, as formas puras são aquelas formas em que os únicos sintomas que os pacientes apresentam são exatamente a perna dura e a perna com algum grau de fraqueza. Então, a doença é basicamente isso, né? Mas a gente tem um outro tipo de situação, que nós chamamos de complexas, em que, além da perna dura e além da perna, enfim, fraca, né, podem aparecer outros sinais e sintomas neurológicos. Por exemplo, alterações de memória, alterações de fala, né, crises convulsivas. Então, quando isso está presente, nós classificamos esse paciente especificamente com uma forma complexa da doença. Um outro ponto importante, que eu acho que certamente já gerou dúvida aqui para alguns de vocês, é a questão do nome da doença, né? Então, quando a gente observa as discussões, às vezes, em grupos de pacientes, né, e em conversas, eu tenho SPG1, eu tenho SPG3, então, como é que é isso, né? Como é que a gente designa essa doença, né? Então, realmente, dentro das paraparesias espásticas hereditárias, gente, nós temos uma quantidade muito grande de tipos, né? Na verdade, atualmente, passando dos 90 tipos. E esses tipos, eles são designados como SPGs, tá? Isso vem do inglês, né? Quer dizer, Spastic Paraplegia Gene, tá certo? E esse númerozinho que vem logo depois do SPG, ele se refere ao quê? Basicamente, o momento em que aquele tipo específico de paraparesia foi mapeado e foi descoberto, né? Então, por exemplo, a primeira que foi descoberta é SPG1, tá? A segunda que foi descoberta, a 2, e assim por diante, né? Então, uma coisa que é importante, não existe qualquer relação entre o número, né, da SPG e a gravidade da doença. Então, a 3 não é pior do que a 2, ou a 10 não é pior do que a 8, absolutamente. Isso é simplesmente uma questão do tempo, né, do momento em que ela foi descoberta, né? E aqui, gente, é um slide que eu acho que é interessante trazer para vocês, ó. Basicamente, assim, para quem nunca viu essa figura, aqui nós estamos mostrando o nosso material genético, tá? Aqui a gente está mostrando os nossos 23 cromossomos, né? Que é basicamente o nosso material genético. E eu trouxe isso para mostrar para vocês que
as paraparesias espásticas hereditárias, elas podem estar relacionadas com alterações em diferentes regiões, em diferentes cromossomos dentro desse nosso material genético. Então, por exemplo, a SPG4, né, que é o tipo mais frequente de paraparesia espástica hereditária. O defeito genético se localiza no cromossomo 2, tá? A SPG3, né, que é uma forma também importante, que a gente observa, por exemplo, em crianças. Aqui nós temos, então, uma situação em que o defeito genético está no cromossomo 14, né? SPG11, outra forma importante, no cromossomo 15. SPG7, né, uma alteração no cromossomo 16, e assim por diante, né? Então, só para mostrar para vocês que a gente tem vários diferentes locais no nosso material genético que, quando alterados, podem, então, causar basicamente a mesma sintomatologia e, portanto, causar paraparesia espástica hereditária. Bom, agora a gente vai entrar um pouquinho naquele que é o tema realmente da nossa discussão hoje, tá? E eu vou começar falando para vocês a respeito da neuroimagem, tá? Como é que a neuroimagem, ela pode ser importante para que a gente entenda a doença e eu acho que até para que a gente possa desenvolver tratamentos para melhorar e, quem sabe, até curar, né, esse grupo de doenças. E eu tenho certeza que muitos de vocês, né, e dos pacientes que estão aqui acompanhando essa nossa live hoje, quando, enfim, passaram pelo acompanhamento neurológico, fizeram os exames de investigação, passaram, então, por exames de neuroimagem, né? Especificamente pela ressonância magnética, né? Envolvendo, aqui, como a gente vê nessa imagem, o cérebro, né? Mas também avaliando a medula espinhal, tá? A medula espinhal é essa estrutura, né? Que fica aqui, esse filete que está aqui mostrado, que fica logo depois do nosso cérebro. Tá? Então, realmente, pessoal, a ressonância magnética é um recurso, é um exame, né, que a gente sempre requisita, a gente sempre solicita quando a gente está investigando um paciente em que existe a suspeita de paraparesia espástica hereditária. Tá? E essa solicitação, ela é feita com que objetivo? Principalmente, eu diria, para descartar outras doenças, né? Então, existem outras doenças, por exemplo, inflamatórias, por exemplo, alguns tipos de tumores, enfim, que podem ter uma característica clínica muito parecida com a característica da paraparesia espástica hereditária. E é por essa razão que a gente precisa, então, fazer o exame de imagem para realmente descartar esse tipo de diagnóstico, né, diferente, né? Bom, mas isso, gente, é o uso da ressonância, vamos dizer, no dia a dia, aquele que vocês vão ter a oportunidade de ver, né, nos consultórios, enfim, nos hospitais. Agora, a neuroimagem, ela também pode ser, enfim, utilizada como uma ferramenta de pesquisa, né? E aqui eu chamo isso de técnicas avançadas de neuroimagem, tá certo? Então, vejam, aqui eu estou trazendo de novo imagens de ressonância magnética, né? Observem que a gente tem o cérebro, mas a gente também tem aqui pintadinho, né, em vermelho e depois em colorido, a medula espinhal. E a medula espinhal, gente, é uma região absolutamente importante. A gente já aprendeu, né, lá atrás que o problema fundamental da paraparesia espástica hereditária, ele se localiza exatamente na medula espinhal. Então, se a gente consegue, a partir da ressonância magnética, com técnicas avançadas, avaliar, por exemplo, segmentos da medula espinhal e avaliar com isso a região, né, do neurônio motor superior, isso é muito importante. É uma maneira de a gente efetivamente quantificar e identificar o que está acontecendo, né, com o neurônio de cada paciente, tá? Então, as técnicas avançadas de ressonância magnética, elas hoje são uma ferramenta muito útil, porque elas permitem, então, que a gente detecte, e não só detecte, mas quantifique, portanto, verificar se está mais ou menos afetado, enfim, o neurônio motor superior, tá? E essa informação, ela é preciosa. Ela pode nos ajudar em uma série de aspectos no entendimento da doença. Então, veja, como é que a doença progride ao longo do tempo, né? Então, entender como é que esse neurônio ele vai eventualmente desgastando, eventualmente até morrendo, eu posso fazer isso utilizando a ressonância magnética, né? Eu não preciso fazer, por exemplo, uma cirurgia e tirar um fragmento da medula do paciente, que é uma coisa absolutamente, enfim, né, agressiva, fora de cogitação. Além disso, com a ressonância magnética, a gente pode, por exemplo, entender por que que dentro de uma mesma, às vezes, família, né,
a gente tem pacientes que a doença progride mais rápido e outras que progridem mais lentamente. Então, entender essas diferenças, isso pode abrir para a gente caminhos para tratamentos, né? Isso é muito importante. E por fim, né, a gente está num momento em que eu acho que está cada vez mais próxima, né, a perspectiva de que a gente tenha testes de medicamentos para tratamento da paraparesia espástica hereditária, né? É o que nós chamamos de ensaios clínicos, né, ou no inglês, os clinical trials. E quando a gente tem esse tipo de estudo, a gente tem que ter formas exatamente de acompanhar o efeito daquele medicamento. Se ele tá ajudando ou se ele não está ajudando. E, nesse sentido, o uso da ressonância magnética avançada, ela pode realmente ser uma ótima iniciativa para você verificar se cada medicamento está tendo o efeito que a gente espera dele ou não, tá? Então, é uma ferramenta absolutamente importante e feita de uma forma que não é invasiva, quer dizer, não é agressiva, né, para os pacientes. Então, a gente aqui na Unicamp, por exemplo, tem, né, uma linha de pesquisa, uma linha de investigação muito nesse sentido, né? E a gente realmente imagina que isso pode trazer bons frutos, né? Para entender a doença e, sobretudo, para a gente conseguir chegar no ponto de tratar, né? Então, atualmente, eu tenho uma satisfação muito grande de trazer isso aqui nessa apresentação. Nós estamos com um projeto de pesquisa em andamento, né? Aqui no Brasil, na Unicamp. É um estudo financiado pela a fundação, né? Pela SP Foundation, em que nós estamos, então, fazendo a avaliação com neuroimagem, com técnicas avançadas de ressonância magnética da medula espinhal, avaliando dois tipos aí importantes de paraparesia espástica hereditária, o SPG7 e a SPG11, né? Então, nós vamos ter um estudo que vai ser conduzido ao longo dos próximos 2 anos, e a gente espera que esses dados aí possam nos ajudar a entender melhor essas duas formas de paraparesia e, se Deus quiser, né, gerar aí no médio prazo a perspectiva de tratamentos. Tá certo, gente? Muito bom. Agora eu vou entrar no outro tópico da nossa fala, que eu sei que é um tópico que vai gerar muito interesse, né, da comunidade, com certeza, que agora é uma questão um pouco mais voltada para tratamento, né? E eu vou falar um pouco agora sobre neuromodulação, né? Mas para entender um pouco a neuromodulação, a gente precisa trazer, acho que, uma questão conceitual, tá? E eu queria então trazer para vocês um conceito que eu já trouxe lá no começo da aula, mas eu vou retomar agora, que é o que nós chamamos de espasticidade, tá? É uma palavra meio complexa, né? Meio até difícil de falar às vezes, mas o que é isso, gente? Espasticidade é uma alteração neurológica que acontece quando existe aquele problema que a gente aprendeu lá no neurônio motor, né, superior, e essa alteração faz com que a musculatura, né, das pernas, sobretudo, ela fique num estado de hiperatividade, ou seja, uma contração muscular sustentada e muito intensa. Então, dá o aspecto exatamente de rigidez, né? E isso é uma coisa que impacta muito. Vocês certamente devem ter essa percepção. A maneira de andar fica como se fosse um robô, às vezes caminhando, fica mais lenta, né? E isso é que realmente é uma característica importante da doença. Existem uma série de abordagens, né, em termos de tratamento para espasticidade. Medicamentos, né, de uso oral, né, medicamentos de uso injetável, por exemplo, a toxina botulínica, que alguns aqui devem ter ouvido falar, né? Mas uma das coisas que tem crescido muito nesse sentido é exatamente a neuromodulação, né? A neuromodulação é uma tecnologia que eu diria que é relativamente recente, né, em termos de uso mais assim, mais consistente, e que atua fazendo o quê? A modulação da função neural. Ou seja, eu vou fazer, então, uma atuação sobre partes do meu sistema nervoso, por exemplo, pode ser no cérebro, pode ser na medula espinhal, tá? E essa estimulação, ela pode ter um efeito tanto de aumentar a função daquela região do sistema nervoso, mas ela também pode ter um efeito de inibir, né, de reduzir a função daquela estrutura dentro do sistema nervoso. E como é que isso pode ser feito, né? Existem basicamente duas formas principais de neuromodulação. Uma delas envolve o que nós chamamos de estimulação elétrica. Então, nós vamos basicamente dar pequenos choques, né, ali na proximidade do cérebro, da medula, para com isso modificar, né, enfim, a função daquela parte do sistema nervoso. Ou a gente pode utilizar campos magnéticos bastante intensos, né? E isso, então, também pode modular a função do sistema nervoso. Então, é interessante que isso é um campo que cresceu muito nos últimos anos, né? A gente hoje tem, quer dizer, uma série de diferentes formas
e diferentes abordagens em termos da neuromodulação, tá? Então, vejam, a gente tem, por exemplo, o que nós chamamos de neuromodulação invasiva e o que nós chamamos de neuromodulação não invasiva, né? Então, a neuromodulação invasiva, ela pressupõe que o paciente ele tem que passar por um procedimento cirúrgico, né? Então, se for no cérebro, isso envolve uma cirurgia, né? Uma craniectomia, uma cirurgia dentro do cérebro, ou se for na medula espinhal, isso envolve um procedimento cirúrgico na coluna vertebral, né? Então, a gente tem exemplos de neuromodulação invasiva, por exemplo, no tratamento da doença de Parkinson, né? Com o uso do chamado marca-passo cerebral, ou, né, como ele é mais adequadamente designado, o chamado Deep Brain Stimulation, né? Mas a gente também tem formas de fazer essa modulação de uma maneira não invasiva, né? Sem precisar de cirurgia, utilizando aparelhos que são colocados assim por fora, na proximidade do cérebro ou da medula espinhal, né? Então, é uma área extremamente, quer dizer, ativa em termos de pesquisa, em termos de investigação. Aqui vocês observam as situações para os quais a neuromodulação ela já tem uma aprovação, né, aprovação formal por entidades regulatórias, né, da prática médica. Então, para tratamento de Parkinson, por exemplo, para alguns tipos de tratamento de epilepsia, de dores crônicas em geral, isso tudo está muito claro, né? E a perspectiva para o futuro, observem aqui do lado direito do slide, a gente tem uma infinidade de outras doenças em que a neuromodulação tem uma perspectiva de ajudar. E esse exatamente é o caso da paraparesia espástica hereditária, né? Então, hoje, eu acho que nós não temos ainda, quer dizer, uma clareza, né, quanto ao que a neuromodulação pode trazer. Nós vamos ver na sequência alguns exemplos iniciais desse tipo de abordagem, mas certamente a gente precisa ainda de bastante pesquisa e investigação para realmente entender o quanto que a neuromodulação pode nos ajudar, né? No dia a dia, por exemplo, tentando melhorar a qualidade de marcha dos pacientes, né? Então, vejo, na paraparesia espástica, especificamente, a gente pode, então, seguir duas abordagens, né? Uma abordagem não invasiva, né? Em que você vai colocar, então, eletrodos, né? Que na pele ou na proximidade da pele, que vão, então, fazer a estimulação e a modulação da medula espinhal, mas também há a possibilidade, né? Como eu comentei há pouco, de se fazer uma cirurgia e a colocação de um eletrodo próximo, dentro da coluna vertebral, para fazer essa modulação invasiva dessa estrutura, né? Bom, de fato, a gente tem poucos trabalhos, poucos dados ainda na paraparesia espástica hereditária. Isso certamente tem relação com o fato de ser uma doença mais rara, né? Mas a gente tem dados interessantes com algumas doenças que eu diria que são muito próximas, que são muito correlatas aí com a paraparesia espástica hereditária. Talvez a principal delas seja exatamente o que nós chamamos de traumatismo raquimedular, né? Ou seja, pacientes que tiveram acidentes de carro, de motocicleta, né? E que tiveram, então, uma lesão, né? Uma compressão da medula espinhal. Então, nesses pacientes, a gente observa que é um exemplo, né, prático, né? Observe, então, o eletrodo colocado como se fosse um adesivo colante aqui na região das costas do paciente. A gente observa que esse eletrodo, então, com a estimulação elétrica, ele conseguiu, então, enfim, impactar na função da musculatura do paciente. E nos últimos anos a gente tem visto, inclusive na forma de publicações e apresentações em congressos, resultados que são, assim, muito interessantes, né? Isso aqui é uma publicação do New England Journal of Medicine, que é uma revista médica extremamente conceituada e importante, mostrando um paciente, né, que enfim, foi vítima de um acidente com lesão medular grave, ele era cadeirante estrito, né? E aqui a gente observa que esse paciente, com a neuromodulação invasiva, né, ele acabou ganhando de volta, né, a capacidade de se colocar de pé e, ainda que com apoio, né, mas trocar passos e voltar a caminhar. Então, isso acaba sendo muito encorajador para todos nós, né? E quando a gente fala de paraparesia espástica hereditária, em geral, é uma situação até, eu diria, menos grave, menos drástica, né, do que as lesões por trauma, né? Então, a gente entende que tem uma perspectiva interessante. E aqui eu trago para vocês o primeiro caso nosso aqui do nosso departamento. É um paciente que a gente acompanha já há alguns anos, ela tem SPG4, né, paraparesia espástica tipo 4. Ela foi submetida a um procedimento, então, que vocês estão vendo esses eletrodos colocados de forma cirúrgica, né? Portanto, ela fez uma cirurgia para a colocação desses eletrodos. E aqui a gente observa, né, como é que ela evoluiu, né?
Então, esses pontinhos aqui em vermelho é o comportamento dela, né, em relação à escala funcional, ou seja, a gravidade da doença, né? Então, observe que quando ela fez o procedimento, ela teve um ganho, né? A escala dela caiu e depois ela acabou se tendo uma estabilização, né? Então, a paciente que colocou esses eletrodos por conta de uma queixa de dor, né? Ela tinha uma queixa de dor importante, mas assim, a gente acabou tendo uma grata surpresa no sentido de ter ganhos, né? De ter alguns benefícios na parte motora também. Então, observem que aqui nesse primeiro vídeo, que vocês vão ver agora, a gente estava pedindo a ela que tentasse elevar os pés e movimentar os seus dedos, né? Isso antes de fazer a colocação do eletrodo, né? E no segundo vídeo, aqui embaixo, a gente já tem um cenário distinto, ó. Observem que ela passa a voltar a ter a capacidade de movimentar os seus dedos, né? E olha só, né? Isso é uma coisa que ela não fazia, né? Então, lógico que é uma função ali pequena, né? É uma coisa delicada, mas isso realmente acaba sendo um dado que estimula a gente. A gente entende que isso pode ter um valor, né? E por essa razão é que nós estamos, então, atualmente, né? Quer dizer, desenvolvendo um estudo mais robusto, né? Com uma quantidade maior de pacientes, um protocolo mais estruturado, mais bem planejado. É um estudo feito aqui em São Paulo, né, na Unicamp e na Universidade de São Paulo, né, no HC, em São Paulo, e que nós vamos então fazer o que nós chamamos de um ensaio clínico, né, um teste formal para avaliar realmente como que essa estimulação não invasiva, né, não é cirúrgica, tá, gente, é não invasiva, isso pode realmente impactar na marcha e na espasticidade de pacientes com paraparesia espástica hereditária. É um estudo financiado pela FAPESP aqui no Brasil, e a gente espera que ao longo desse próximo ano a gente consiga ter aí dados, né, para trazer, para mostrar para vocês, e quem sabe, se Deus quiser, com resultados aí interessantes, né? Então, para encerrar, e estou indo agora para o final da minha fala, né, para que a gente possa ter um tempo para discussão, eu vou trazer uma espécie de resumo, né, dos principais pontos que eu procurei cobrir aqui nesses últimos minutos. A neuroimagem, né, que eu imagino que talvez não seja a parte tão, né, interessante para muitos aqui, mas, gente, a neuroimagem é uma parte importante desse processo. Eu acho que é uma ferramenta que a gente não pode desprezar de forma alguma, porque ela pode nos dar muitas respostas para perguntas importantes na paraparesia, né? E isso muito baseado na questão da ressonância magnética da medula espinhal. Tá? E a neuromodulação, né, aí já com a perspectiva de tratamento, é uma ferramenta que eu acho que ainda precisa de estudo, precisa de pesquisa séria nessa área, né? Eu acho que não é uma coisa que é que vai resolver para todo mundo, que vai ser uma coisa, né, quer dizer, que você vai fazer e acabou, não. Eu acho que ela pode ter um papel, mas exige realmente uma pesquisa séria, uma investigação bem feita, né? E isso é o que a gente espera trazer aí com esse nosso projeto de pesquisa. Por fim, aqui eu trago só uma foto do meu grupo, né, que eu trabalho comigo, sob a minha supervisão, aqui na Universidade de Campinas. Agradecer muito, né, a quem nos apoia em termos de pesquisa, e isso inclui naturalmente a SP Foundation. Então, realmente é uma satisfação muito grande a gente trabalhar nessa área, né, e poder tentar ajudar, ainda que com passos aí, né, um de cada vez, mas tentando ajudar a tratar a doença. Eu encerro então minha fala, gente, e temos aí acho que alguns minutos, né, Celina, para perguntas e para Sim, discussão, tá bom? sim. Muito obrigada, Marcos, pela apresentação. Muito boa. Então, nós temos algumas perguntas que algumas já foram respondidas, né, durante a apresentação. Pessoal, se tiverem mais perguntas, por favor, escrevam no chat. Então, a pergunta que você falou sobre, né, na neuromodulação na paraparesia, faz acreditar. Então, algumas perguntas se pode ser também para as outras paraparesias correlatas, como a esclerose lateral primária, a Aham. PET. Bom, Celina, essa é uma pergunta, acho que é super interessante, tá certo? Uhum, E a minha resposta, eu acho que é sim, né? Porque, veja, como eu tentei mostrar aqui na apresentação, a neuromodulação, gente, ela não vai corrigir o defeito genético, ou não vai, quer dizer, alterar, né, a questão bioquímica ou molecular lá do neurônio. A proposta da neuromodulação é a gente realmente modular a função do neurônio e, com isso, melhorar a espasticidade, né? Então, com essa ideia, qual que é a nossa percepção? Teoricamente, qualquer doença, né, das correlatas que tenha espasticidade como uma característica importante, em tese, eu acho que podem ter algum benefício. Mas, de novo, gente, eu acho que isso passa por a gente ter mais dados, a gente ter uma pesquisa séria, né, para realmente
avaliar isso de uma forma bem feita, né? Então, a neuromodelação pode ajudar também a sintomas de neuropatia? Olha, Celina, para neuropatia, a neuromodulação não tem sido tão, assim, utilizada, né? Isso não quer dizer que ela não possa funcionar, certo? Especialmente algumas neuropatias, os pacientes podem ter sintomas como dor neuropática, né? Aquela queimação, aquele formigamento nos pés e tudo mais. Uhum, Então, esse tipo de sintoma, existem alguns trabalhos, alguns levantamentos que pode existir algum resultado, alguma melhora com o uso da neuromodulação, tá? Mas é alguma coisa que eu acho que está bem no começo, né? Ainda bem incipiente. Então, a gente não pode, assim, ter uma certeza ainda de que funciona, né? Nós temos algumas perguntas no chat que fala, tem algum paciente com a ALP fazendo teste já? Já tem paciente com a ALP? Bom, Celina, e assim, nesse nosso projeto de pesquisa, né, a gente teve a oportunidade de fazer um estudo piloto inicial com alguns pacientes, e agora Hum, esse estudo ele está em processo de se iniciar, né, esperando a aprovação do comitê de ética e tudo mais, mas a princípio a proposta seria para pacientes com paraparesia espástica hereditária, né? A gente, enfim, até, enfim, podemos planejar isso no futuro, né, para lateral primária, mas nesse estudo especificamente é focado inicialmente nas paraparesias, né? Então, quem já fez a risotomia pode utilizar a neuromodulação? Olha, Celina, isso envolve uma avaliação muito caso a caso, né? A risotomia é um procedimento cirúrgico, né? Que se utiliza para formas de espasticidade muito acentuada, muito refratária, né? E então, esses pacientes que fizeram esse tipo de procedimento, eles têm que realmente passar por uma avaliação muito individualizada para verificar a possibilidade da neuromodulação. Por que isso, gente? Porque uma das hipóteses que a gente tem é que a neuromodulação funciona exatamente porque ela modula a função da raiz, né? Que é esse pedacinho do nervo que vai chegando na medula. Então, se esse pedacinho do nervo ele foi cortado na risotomia, Hum, talvez a gente não tenha muito ali o local onde ele iria funcionar, entendeu? Mas, enfim, eu acho que é caso entendi, a caso, e aí convém realmente, né? Quer dizer, o paciente conversar com seu médico, né? Com o neurologista, e aí avaliar muito assim, caso a caso mesmo. entendi. Então, temos outra pergunta relacionada se a neuromodulação também pode ser utilizada para eficiente para epilepsia. Bom, eu Já acho tem que algum? na minha apresentação, eu acho que vocês devem ter percebido, né, que aquela figurinha que eu coloquei das indicações e tal, de Sim, neuromodulação, tinha, né? havia lá a epilepsia, né? Aí é Sim, um tipo de neuromodulação diferente, né? sim, É uma neuromodulação que nós chamamos de estimulação do nervo vago. Então, é feito com estimulação aqui na região do pescoço, né? E é uma coisa realmente bem específica para epilepsia. Então, não é exatamente esse tipo de coisa que a gente comentou, né, sim, na aula. É diferente, mas sim, tem um tipo de neuromodulação que pode ter algum papel, sim, né? sim. Qual é o público escolhido para o ensaio clínico? Bom, isso é uma boa pergunta, né? A gente sabe que, a gente imagina que quando a gente fala de ensaio clínico, né? Existe um interesse muito grande de todo mundo, a gente, né, gostaria de poder incluir o máximo possível de pacientes. Mas a ideia é assim, nós estamos assim, ainda fechando isso, né? Vão ser pacientes que, obviamente, têm a paraparesia, mas que sejam capazes de caminhar, de deambular um pouco ainda, né? E vão ter alguns critérios relacionados com a parte de exames laboratoriais, com a avaliação médica feita na consulta, né? Então, de novo, acaba sendo uma avaliação assim, muito individualizada, Uhum, né? E um detalhe que talvez seja uma coisa importante é que, assim, essa neuromodulação, infelizmente, não é uma vez só a pessoa faz e vai embora, né? Ela vai exigir uma espécie de um protocolo com alguns dias de modulação. Então, nós vamos também ver a possibilidade de tentar viabilizar algum tipo de apoio, né? Para que, enfim, as pessoas possam ficar algum tempo aqui próximo para fazer e tal. Então, isso tudo está em andamento. A gente espera que tudo isso esteja mais ou menos, enfim, equacionado em breve para que a gente possa começar mesmo, né? entendi. Tem alguma pergunta assim, quantas sessões começa a perceber melhoras? A partir de De quantas novo, gente, sessões? a gente ainda não sabe isso É, claramente, né? A gente vai fazer a pesquisa para realmente ter essas respostas sobre o local, a quantidade de sessões, qual deve ser a carga, né, de estimulação. Então, tudo isso ainda está muito em aberto, entendeu? Mas eu diria assim, hoje, né, com o que a gente conhece, com esse piloto que a gente fez, eu acredito que menos do que 5 sessões
eu acho pouco provável, né? Tem uma pergunta aqui sobre no chat que tem sobre no caso da SPG5, que tem a atorvastatina como medicamento voltado para SPG. Se a neuroimagem consegue identificar algumas mudanças nos neurônios com o uso desse medicamento. Uma ótima pergunta, né? Bom, a SPG5 é uma das formas de paraparesia mais comuns, né? A gente aqui hoje, no nosso acompanhamento, a gente tem cerca aí de 12 famílias com SPG5, e é uma forma que, curiosamente, tem relação com alteração no metabolismo do colesterol, né? E é por isso que esse medicamento, a atorvastatina, que é um medicamento que muitos aqui devem ter ouvido falar, né? Ele é usado para quem tem colesterol alto. Ele já foi, então, testado num estudo, enfim, piloto na Europa, né? E houve alguns benefícios aí com o uso do medicamento na SPG5. Então, enfim, a gente imagina que a gente logo, logo vai ter um estudo maior, mas bem feito para ver realmente, né, o que que esse remédio pode trazer de benefício. Mas, enfim, a imagem, sem dúvida nenhuma, pode ser uma ferramenta para a gente detectar essas mudanças que esse medicamento pode trazer, né? Eu acho que é uma ferramenta que tem um potencial bom, né? Então, a pergunta agora é da Rejane: quanto tempo dura um ensaio clínico para os SPG7 e SPG11, né? Desculpa, 11, estou Isso. misturando. Então, assim, acho que em relação ao estudo, né, da imagem, né, que a gente está fazendo. Então, nesse estudo, na verdade, qual que é a ideia? A ideia é que a gente faça, então, a avaliação clínica, uma série de testes, né, e a gente faça também a ressonância magnética, e isso vai ser feito o acompanhamento anual, né, ao longo aí de 2 anos. Então, basicamente, são 2 momentos em que vai ser feita essa avaliação, e a gente vai, então, depois avaliar os dados e comparar tudo isso, né? Tem uma pergunta aqui que a pessoa que tem a tábua tem um diagnóstico clínico de PH, mas não tem comprovação ainda, não sabe o subtipo. Então, ela pode fazer neuromodulação? Então, é como eu comentei, né? Quer dizer, em princípio, eu acredito que sim, né? Porque a neuromodulação, a perspectiva dela é melhorar a espasticidade. Então, se houver espasticidade, em tese, sim, né? Mas, de novo, é importante que converse com o seu neurologista e veja direitinho tudo isso, né? Mas, a princípio, o fato de não ter o exame genético ainda, né? A confirmação e tudo, isso, em tese, não seria uma restrição, né? Para fazer esse procedimento. Entendi. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Ou que tem outras formas mais simples são indicadas. Eu acho que aqui já não é mais sobre a neuromodulação. Tem que outras formas mais simples são indicadas para atrasar a progressão da doença. Tá bem. Bom, assim, ó, eu acho que assim, existe uma série de coisas, né, que a gente conversa com os pacientes e que eu acho que fazem diferença no médio e longo prazo, né? Talvez a principal delas é o cuidado em termos de reabilitação, isso é fundamental, né? Então, ter uma boa fisioterapia, ter uma atividade física regular, o cuidado com o peso, né? Questões, às vezes, de usar uma órtese adequada, tudo isso é super importante. E, do ponto de vista de medicamentos, existem, como eu comentei na aula também, uma série de medicamentos orais e injetáveis, tudo, né? Que podem ser empregados aí para melhorar a espasticidade e que, enfim, na nossa experiência, podem ajudar bastante, né? Alguns pacientes. Então, não é que existe só neuromodulação. Neuromodulação é uma coisa que a gente está explorando, né? Eu acho que é uma coisa, enfim, a mais, se Deus quiser, que pode ajudar, mas certamente tem outras coisas em termos de remédio, de tratamentos injetáveis, né? De reabilitação, que eu acho que são super importantes, né? Sim. Então, pergunta relacionada, fugindo um pouco da neuromodulação, porque você também tinha uma pesquisa sobre o Ziclag, né? Estava em andamento. Como está, assim, em relação a pH? Exato, eu acho que, enfim, o estudo, o Ziclag, né, gente, para quem não conhece, é um produto, enfim, medicinal aqui no Brasil, né, derivado enfim, plantas medicinais aqui no Brasil, é um óleo, né, Sim. que tem um efeito Sim. para, enfim, relaxamento da musculatura, e que a gente, então, realmente conduziu, né, um estudo aqui na Unicamp, um estudo clínico. Imagino que alguns aqui do que estão na plateia tenham, inclusive, participado, né, com a gente desse estudo. Esse estudo foi concluído, a gente já teve as análises realizadas, né? Quando a gente considera o grupo como um todo, né, de todos os pacientes, não houve, assim, enfim, uma melhora, né, substancial com o medicamento.
mas a gente sabe, né, que quando a gente observa caso a caso, pacientes pontualmente, alguns deles tiveram benefício e até hoje, né, alguns continuam utilizando a medicação porque se sentiram melhor. Então, em resumo, assim, no geral, o resultado foi negativo, infelizmente, né? Então, não é um remédio que eu acho que talvez para todo mundo, assim, quer dizer, infelizmente não teve esse resultado, mas eventualmente para casos pontuais a gente tem casos de pacientes nossos que ainda estão usando porque realmente enfim, né, perceberam um melhor, um benefício. Às vezes, nem tanto na questão da marcha para andar, mas às vezes, por exemplo, aliviando espasmos, melhorando cãibra, né? E são sintomas que a gente sabe que muitas vezes incomodam bastante, né? Hum. Deixa eu ver se tem alguma pergunta no chat que eu não vi. Ah, deixa eu ver se tem alguma pergunta que foram enviadas com antecedência aqui. Tem outra pergunta agora que também não é sobre neuromodulação, é sobre o canabidiol. Uhum. Você- Em relação à paraparesia, se pode ser, o canabidiol pode ser eficiente para a paraparesia? Bom, Serena, é outro tema também super comum, né? Muito. A gente volta e meia, né, discute isso com os pacientes e conversa bastante. Canabidiol é um medicamento que tem sido muito falado, né? Eu diria que tá na moda, né? Assim, sempre se fala muito a respeito dele. Assim, do ponto de vista teórico, né, o canabidiol, um dos efeitos que ele tem, né, é de relaxamento muscular e, portanto, poderia ter um efeito realmente sobre a espasticidade, né? Mas, assim, infelizmente, do ponto de vista, assim, de estudo, de pesquisa formal, a gente não tem dados ainda, né, para realmente, enfim, verificar isso. Então, é um outro medicamento que eu acho que seria muito interessante, muito importante, né? A gente ter a oportunidade de, por exemplo, caminhar para uma pesquisa, fazer um ensaio clínico, né? Fazer a coisa bem feita, né? Para realmente ter a clareza, olha, funciona, não funciona, tem algum tipo de risco, não tem, né? Então, eu acho que, no momento, eu diria que, assim, do ponto de vista teórico, sim, pode ter algum papel, mas na prática, a gente ainda não tem dados para ter certeza, né? Então, como eu não estou vendo nenhuma pergunta relacionada à neuromodulação por enquanto, nenhuma outra, tem uma pergunta aqui que estava na lista que não estava na lista de preferência, mas vamos lá. Tem alguma pesquisa sobre SPG8? Bom, a SP8 é uma forma de paraparesia, né, que foi inclusive mapeada inicialmente em famílias aqui do Brasil, né? É uma forma de paraparesia autossômica dominante e a gente segue aqui na universidade que algumas famílias com isso. Os pacientes têm participado de alguns protocolos de pesquisa com ressonância, com avaliação clínica, né? Participaram, né? Alguns participaram do estudo do Ziclag, por exemplo, tudo, né? Então, em princípio, sim, mas assim, nenhum estudo, vamos dizer assim, específico, né, só para SPG8, né? Pelo menos aqui no nosso centro, no momento, não. Né? Sim. Aí tem uma pergunta agora no chat em relação a SPG 46 e 56. Também Uhum. tem alguma pesquisa em relação a eles no subtipo? Assim, ó, SPG. essas formas de paraparesia são formas mais raras, naturalmente, né? A gente tem alguns pacientes, assim, todos os pacientes acabam passando por essas avaliações. Por exemplo, a gente usa um laboratório de marcha, né, avaliação por imagem. Então, esses protocolos de pesquisa acabam sendo feitos para todo mundo, né? Isso é feito. Agora, realmente, em termos assim de investigação específica apenas para esses tipos, no momento, realmente nada em andamento, né? É uma avaliação meio que a gente faz em comum para todos os pacientes e inclui naturalmente, né, esses tipos mais raros, né? A 46, 56, tudo, né? O mesmo para SPG3A também? A SPG3A é uma forma de paraparesia que tem uma peculiaridade, né? Ela costuma ser bastante frequente na população pediátrica, né? Em crianças, né? Então, a gente hoje tem uma tese que está em andamento aqui na Unicamp, né? Que é focada em SPG3A. É uma tese que a gente está procurando inicialmente, enfim, caracterizar os pacientes em termos da perfil genético, alterações de ressonância, alterações de marcha, tudo, né? E como é um perfil que envolve muitas vezes crianças, então tem uma série de peculiaridades em relação a isso, mas de fato a gente tem uma tese agora em andamento focada né, nessa compreensão da SPG3A, né? Entendi. Então, a Jana perguntando quantos clientes, quantos, desculpa, quantos pacientes
Quantos pacientes precisam fechar para o ensaio clínico das imagens para o SPG-11, SPG-11 e SPG-7? Bom, Celina, o estudo está em andamento, né? A gente tem convidado os pacientes aqui que acompanham conosco, mas, enfim, caso, enfim, existe algum paciente que tem interesse, pode nos contactar, né? A gente tenta viabilizar e a gente fica à disposição né? Nesse sentido, a gente fica à disposição, tá certo? Sim. Aí, quais são os riscos da neuromodulação invasiva? Bom, gente, a neuromodulação invasiva, ela pressupõe um procedimento cirúrgico, né? É uma cirurgia, né? Então, como tal, isso envolve uma anestesia geral, isso envolve, quer dizer, o ato cirúrgico mesmo, tudo. Então, são os atos inerentes ao procedimento cirúrgico. Por isso que, assim, é uma etapa, vamos dizer, que a gente tem que ir com bastante cautela, né? Eu acho que, nesse momento, a neuromodulação invasiva, eu acho que, enfim, a gente precisaria realmente de bastante segurança, bastante dados da forma não invasiva primeiro, ter Hum, essa clareza para daí a gente pensar numa coisa mais invasiva, porque, enfim, é uma cirurgia, envolve internação, envolve, né, muitas vezes, às vezes, um pós-operatório um pouco mais delicado e tudo. Então, eu acho que é isso, né? A gente tem que fazer uma pesquisa com bastante cuidado, a gente sabe que a gente fica, né, querendo ter novidades e tal, mas sempre a gente tem que ter a premissa de ter o cuidado de não ter risco, de não ter, né, quer dizer, nenhum tipo de chance de piorar, né, ou de levar algum tipo de dano aos pacientes, entendeu? entendi. Então, tem uma pergunta assim, se a neuromodulação também funciona para descoordenação? Tá, eu imagino que seja para ataxia que ela está falando, né? Quer dizer, Sim. bom, de novo, existem alguns trabalhos de fato em andamento, né, para ataxia também, mas, enfim, ainda é uma coisa que está em processo, né? Quer dizer, ainda tem alguns trabalhos com resultados positivos, interessantes, né, em ataxia. Aí, naturalmente, a estimulação ela muda, né? Você vai estimular o cerebelo aqui atrás e não a medula, né? Então, muda um pouco o foco da estimulação. Mas, enfim, é uma abordagem que eu acho que tem uma perspectiva, né? Tem um potencial. E temos a pergunta aqui da Juliana, que ela tem a filha com SPG 56. Se uma terapia gênica fosse desenvolvida para um subtipo de um SPG mais frequente, qual a possibilidade dessa mesma terapia ser utilizada para o SPG 56, levando em consideração que ela tem o cordão umbilical guardado? Não sei se deu para entender a pergunta. Acho que sim. Bom, deixa eu explicar um pouquinho, gente. Terapia gênica aí é uma abordagem completamente diferente, né? É uma abordagem que envolve você realmente, enfim, modificar, né, ou substituir, né, o gene lá que está com defeito. Então, é uma metodologia absolutamente inovadora, né, muito promissora. A gente tem visto várias doenças aí, né, neurologia, que hoje já tem medicamentos que são baseados na terapia gênica. Então, a gente enxerga que para a paralisia espástica tem uma chance muito grande de funcionar. Mas a gente precisa ter muito claro, quer dizer, a terapia gênica, ela é naturalmente específica para cada tipo. Ou seja, se a gente chegar num ponto que tem uma terapia gênica para SPG4, é só para quem tiver o SPG4, as mutações no espaço, né? Então, não tem como a terapia gênica para SPG4, por exemplo, a gente empregar para 56, para 7, para 11. Então, teria que ser uma terapia para cada tipo genético específico. Entendi. Então, uma pergunta aqui também não relacionada à palestra. Se a síndrome de Chiari-Pes pode comprometer a visão? Olha, Celina, usualmente não, né? Usualmente é uma doença que afeta basicamente a função motora, né? Mas existem algumas formas mais graves de pessoa rígida, né? Em que você pode ter aí outras manifestações. Raramente você pode ter alguma queixa visual, né? Sim. Então, nós estamos quase encerrando aqui. Deixa eu ver mais uma pergunta. Se o SPG6 é raro. É uma forma rara, né? A gente aqui, por exemplo, no nosso acompanhamento de pouco mais de 300 pacientes, a gente tem dois pacientes com SPG6, né? Então, é um gene chamado NIPA, né? O nome do gene que causa essa forma de paraparesia. E realmente ele não é dos mais comuns, não. É raro. Tem uma pergunta aqui que eu acho que foi falado já em relação ao Parkinson, né? Como que tem SPG5, que tem tremores e rigidez como se fosse Parkinson, se a neuromodulação melhoraria. Você já responde. Acho que aí realmente, né?
falou em relação a isso. Então, eu acho que não temos mais nenhuma pergunta em português. Então, acho que podemos encerrar. Nós falar em inglês agora. Daqui a pouco. Norma, we finished all the questions in Portuguese, I think. Yeah. That sounds fantastic. I appreciate that. I am so glad that everyone has really hit that chat box. So, Ela tá, that's all the questions that everybody has. So, eu muito feliz que vocês todos participaram, né? Perguntas no chat aqui, no chat então o professor conseguiu responder, conseguiu fazer todas as perguntas. Então acho que ele tem algumas perguntas que estão sendo repetidas que ele já falou. So yeah, I think we answered all the questions. My brain is kind of confused I with know. languages. I cannot imagine. Well, I want to thank you so much for helping to put this together for everyone. All right. Well, there's one thing I'd like to tell you guys about, and Selena, you know more about this as much as I do, and that is that on October the 17th, we're going to be declaring that to be the World Day of HSP and PLS. So we have about like 16, 17 countries that are coming together to shout that out. So if anything, we're going to get on a big giant Zoom and we're all going to talk about it in all many different languages. Does that sound like a great idea for everybody? Yes. Então, I'm going to translate now. Ela está falando que então vamos todo mundo se preparar, que dia 17 de outubro foi declarado o Dia Mundial de Paraparesia Espástica Hereditária e Esclerose Lateral Primária. Então, são as duas doenças, PH e ELP. Então, vamos nos programar, são 17 países trabalhando na coordenação para o Dia Internacional, que é dia 17 de outubro, Dia Internacional da PH e ELP. Okay, I did it. I made it. That is great. That is wonderful. Well, I thank all of you for joining us today.